Palavra de Deus para hoje: decisões sábias. Nós precisamos de pessoas sábias em nossos dias para tomar decisões. Eu já falei aqui, a gente já estudou sobre isso. Tudo que nós vamos ser depende da gente. Tudo o que nós vamos fazer depende de nós. Tudo que nós vamos comprar, nós é que decidimos. Nós decidimos com quem casar, nós decidimos com quem nos relacionar, com amigos. Tudo o que nós fazemos na nossa vida depende de nós, depende das nossas decisões. Nós é que decidimos. Como eu falei aqui de manhã, tem gente que diz ou acha que Deus é aquele Deus que controla, aquele Deus que parece que ele tem um monte de bonequinho na mão. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus, pelo Salmo 139, escreve, propõe dias de bênção para as nossas vidas. Assim como ele falou para o povo que saiu do Egito. Quando o povo saiu do Egito, Deus falou para ele: vocês decidem. Se vocês querem a bênção, o caminho é esse. Se vocês querem viver na maldição, o caminho é esse. Vocês decidem. Só que para tomar decisões hoje em dia é preciso ter muita sabedoria. Sabedoria para tomar a decisão certa. Porque a decisão, tem decisões nas nossas vidas que elas influenciam o nosso presente e o nosso futuro. Então a gente tem que pensar muito bem naquilo que nós vamos decidir. Eu já falei aqui outras vezes, por exemplo, quando alguém vai comprar um carro, se ele vai comprar um carro à prestação, ele precisa calcular se durante os 48, 36 ou 60 meses que ele vai ficar pagando uma prestação, se ele vai ter condições para isso, se ele tem uma estabilidade de emprego ou um pouco de dinheiro guardado, para que porventura aconteça alguma coisa, ele tem como quitar. É uma decisão que tem que se pensar. Você não pode tomar decisões pela emoção. Tem muita gente hoje em dia vivendo pela emoção. Tem muita gente neste tempo que a gente vive, gente que a gente considera, segundo a Bíblia, tolo. Ele não toma decisões corretas, sábias. Ele só faz tolice. Ele fala o que não deve, ele faz o que não deve, ele decide pelo que não deve. Então é preciso ter sabedoria. E é interessante que sabedoria é algo que vem de Deus. A sabedoria que capacita o homem, que deixa o homem sábio a ponto dele tomar decisões sábias, esta vem de Deus. O que a gente adquire aqui na terra, esta sabedoria da terra, ou essa inteligência que tem na terra, a gente adquire através de estudos, através da leitura de livros, através de escola. A gente adquire essa inteligência para fazer coisas. Deus capacita pessoas com habilidades, e essas habilidades elas podem ser desenvolvidas ao longo dos anos através de sabedoria, de aprender, por exemplo, um carro na mão de uma pessoa sábia, ele serve para muita coisa. Um carro na mão de um tolo destrói vidas e destrói a própria vida. Dinheiro na mão do tolo, ele gasta sem medida. Dinheiro na mão do sábio, ele sabe controlar e guardar dinheiro. Ou seja, existe uma diferença dos tolos e dos sábios. A gente vive, infelizmente, num tempo de muitos tolos, que, haja visto pelo nosso país, mal sabem escolher um candidato para votar e representá-lo lá na Câmara Federal, na Câmara Estadual, seja no Senado, seja como presidente, seja como prefeito, seja até como vereador. As pessoas não sabem votar, elas não têm sabedoria. Elas são tolas, elas acham papel na rua e vão lá e votam porque são obrigadas a fazer isso. E a gente vive num tempo, até dentro da igreja, nós precisamos de gente dentro da igreja que seja sábia, que tenha sabedoria que vem de Deus. E a boa notícia é que Deus quer capacitar o seu povo com sabedoria. Deus quer te dar sabedoria para você tomar decisões que possam influenciar a tua vida de uma forma maravilhosa e não trazer maldições e problemas. Eu quero ler um texto com os irmãos, nos basear num texto, para a gente sugar alguma coisa deste texto de pessoas inteligentes, sábias para as nossas vidas. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 25. É uma história grande, eu vou ler aqui vários versículos.
mas estes versículos nos trazem a história de 3 personagens: Davi, Nabal e a mulher dele, Abigail. 3 personagens. E a gente aprende muito com isso. Esse texto aqui dá para sugar coisas importantes. 1 Samuel capítulo 25, a partir do versículo 1, se tiver alguém sem Bíblia do teu lado, e se você puder repartir a leitura, por favor faça isso. Diz o texto: Samuel morreu, e todo Israel se reuniu e o pranteou, e o sepultaram onde tinha vivido, em Ramá. Pausa. Nessa época Davi ainda não era rei. Davi, ele vivia fugido. Saul tinha tentado matar Davi algumas vezes. Por conta disso ele vivia escondido, ele vivia em alguns lugares escondidos. E ele tinha os seus seguidores, ele tinha mais ou menos uns 600 homens que o seguiam. E quando ele soube que Samuel havia morrido, Samuel o profeta, que inclusive o tinha ungido como rei, apesar de ele ainda não ter sido rei, ele tinha um amor tão grande que ele foi até lá ao local, e junto com a congregação, com o pessoal, eles choraram, prantearam por um tempo, como era o costume deles, pela vida dos mortos. Vamos lá, versículo 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Ele possuía 1000 cabras e 3.000 ovelhas, as quais estavam sendo tosquiadas em Carmelo. Versículo 3, seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. 2 pessoas casadas, mas uma bem diferente da outra. Versículo 4, no deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosquiando as ovelhas. Versículo 5, por isso, enviou 10 rapazes, dizendo-lhes: levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Versículo 6, digam-lhe: longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família, e muita prosperidade para tudo que é seu. Versículo 7, sei que você está tosquiando suas ovelhas. Quando seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante o tempo, ou todo o tempo em que estiveram em Carmelo, não se perdeu nada que fosse deles. Versículo 8, Davi ainda diz: pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Versículo 9, os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem, em nome de Davi, e ficaram esperando. Versículo 10, Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Versículo 11, por que deveria eu pegar meu pão e minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Versículo 12, então os mensageiros de Davi voltaram e lhe relataram cada uma dessas palavras. Versículo 13, Davi ordenou a seus homens: ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram, e também Davi. Cerca de 400 homens acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem. 14, um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal: do deserto, Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. 15, no entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Não nos maltrataram, e durante todo o tempo em que estivemos com eles, nos campos, nada perdemos. 16, dia e noite, eles eram como um muro ao nosso redor, durante todo o tempo em que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. 17, agora leve isso em consideração, e veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Versículo 18, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas,
5 medidas de grão torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Versículo 19, disse a seus servos: vocês vão na frente e eu seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Versículo 21, Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. 22, que Deus castigue Davi, disse ele, e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. 23, quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra. Versículo 24, ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. 25, ela disse: meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu senhor enviou. 26, agora, meu senhor, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. 27, e que este presente que essa tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. 28, esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida, nenhuma culpa se acha em ti. 29, mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor estará firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida dos teus inimigos será atingida para longe, como por uma tiradeira. 30, quando o Senhor tiver feito o meu Senhor todo o bem a que prometeu, e te tiver nomeado líder sobre Israel. 31, meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as tuas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te de tua serva. 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. 33, seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. 34, de outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. 35, então Davi aceitou o que Abigail tinha trazido e disse: vá para a sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei o seu pedido. 36, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado, e ela nada lhe falou até o amanhecer. 37, de manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua mulher lhe contou tudo. Aí ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. 38, cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. 39, quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. 40, seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. 41, ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos do meu senhor. 42, e o último, Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Só até aí. Viu? Só até aí, tá? Viu? Só até aí.
De manhã aconteceu a mesma coisa, né? Tem mais uns versículos, a turma fica lendo. Então, só até aí, tá? Depois você lê em casa o resto. Algumas questões que a gente pode tirar dessa história. Primeiro, quando o cara tem muito dinheiro, ele parece que perde o senso. Ele parece que ele não vê mais ninguém na sua frente. Ele se acha o máximo. Quando alguém está indo bem na vida, quando alguém tem um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho, muito dinheiro, ou pouco, ou relativamente dinheiro, tem muitas dessas pessoas que não têm sabedoria para administrar o que tem. São pessoas que, como eu disse há pouco, a Bíblia classifica de tolo. Tolos que têm muito dinheiro, mas não sabem viver. Tolos que possuem riquezas, mas não sabem administrá-las. E por isso, são como Nabal. Interessante, eu não sei se você prestou atenção na leitura, no relato. Nabal, ele era descendente de Calebe. Calebe era um daqueles lá, ele e Josué, foram os dois únicos acima de 20 anos que entraram na terra prometida. Calebe tinha um relacionamento com Deus maravilhoso. Calebe sempre foi obediente a Deus. Calebe sempre procurou tomar decisões sábias diante de Deus, através daquilo que Deus tinha de relacionamento com ele. Agora você imagina, Calebe deve ter falado, quando ele entrou na terra prometida, para os seus filhos: filhos, a gente entrou aqui porque a gente tem um Deus. É esse Deus que nos capacita, é esse Deus que nos abençoa, é esse Deus que abre porta, é esse Deus que faz milagres, é esse Deus que está conosco todo o tempo. Foi esse Deus que tirou a gente do Egito, e durante esses 40 anos no deserto, Ele esteve conosco todo o tempo. Pode ter certeza que Calebe ensinou isso para os filhos. Eu não sei se os filhos de Calebe ensinou direito para os seus filhos. Eu sei que na geração de Nabal, que era da descendência dele, ele não estava nem aí com Deus, porque ele era rico. Ele tinha muitas posses, ele tinha muitos servos. Segundo o relato aqui, ele tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. Tinha muitos servos ao seu serviço. E também ele tinha uma mulher que, segundo o texto, era inteligente e bonita. Ele não precisava ser grosseiro, ele não precisava ser avarento, apesar de ser rico. Ele poderia ter tomado uma decisão diferente da que ele tomou, e aquilo poderia ter mudado a história da vida dele. Ao contrário disso, as riquezas que ele tinha, a vida que ele vivia naquele lugar, cegou Nabal. Ele só olhava para o seu umbigo, ele só olhava para si, ele não lembrava dos outros. Interessante que, se você vê o relato e estuda, como nós estamos vendo nesta noite, Davi, ele era o oposto de Nabal. Davi, apesar de estar sendo perseguido, de estar fugindo, enquanto ele parou, porque ele estava de passagem por aquela região, ele não estava estabelecido ali, ele foi para o local onde Samuel foi enterrado. Ele passou os dias que eles passavam ali, velando e chorando, pranteando, porque era um servo de Deus, um profeta da época. Aí ele pega os seus homens, sai dali e passa pelo Carmelo, pelo Monte Carmelo, pelo local ali que englobava o local do Monte Carmelo. Lá ele deu uma parada, e lá ele viu os funcionários lá, os servos de Nabal, tosqueando ovelhas. Era a época de fazer isso. E é interessante que nessa época, geralmente salteadores, saqueadores, eles vinham e roubavam ovelhas, roubavam cabras e roubavam inclusive a lã. Naquela época a lã valia muito dinheiro. Então Davi, quando viu aqueles homens trabalhando, sabia que eles não eram donos, que eles eram apenas servos. Enquanto Davi esteve ali, Davi disse o seguinte: vamos dar segurança para os caras. Você pode ter certeza que todos aqueles salteadores ou saqueadores que tentaram ou pensaram em fazer alguma coisa, eles viram o seguinte: opa, Davi está lá e os homens que o acompanham, é melhor a gente nem mexer com aqueles caras. Passado-se essa época, Davi estava para ir para o lugar onde ele ia, onde ele estava estabelecido. Ele chega e manda, como nós lemos, alguns servos seus falarem com Nabal. Falou: escuta, a gente esteve defendendo aí as tuas ovelhas, as tuas cabras e os teus servos. Eu gostaria de pedir, se for possível,
Gostaria de pedir que o senhor mandasse um pouco de carne para a gente, o senhor mandasse um pouco de pão, de água, que a gente está precisando. Eles tinham um pouco, mas não era suficiente, estavam em 600 homens, mais Davi. Eles carregavam seus alimentos, mas eles não tinham, porque eles estavam ali de passagem. Então, depois dessa situação, eles pedem, ou Davi manda os seus servos pedir, e Nabal, ele solta essa expressão que o texto diz aqui, que é interessante. 1 Samuel capítulo 25, 10. Ele responde aos servos de Davi: quem que é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Olha, hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Essa frase aqui é a maior prova que Nabal só olhava para o seu umbigo. Meus irmãos, naquela época, o nome de Davi era conhecido em tudo quanto é lugar. É como, por exemplo, uma analogia aqui, você chegar e falar assim: Ayrton Senna do Brasil, qualquer parte do mundo. Se você falar Ayrton Senna, quem gosta de automobilismo vai falar assim: grande piloto que era brasileiro, o cara era bom, como no Brasil. O nome de Davi naquela época ele era muito conhecido. Por quê? Davi matou o gigante Golias, foi o baixinho que encarou o grandão e resolveu o problema. Davi também matou 200 soldados do povo filisteu que estava perseguindo o seu povo. E também nessas suas caminhadas que ele andava, tinha uma cidade chamada Keila, e ele trouxe salvação para aquela cidade, porque ele interviu. Os caras estavam para ser escravos, destruídos. Davi com seus homens interviram, e aquela cidade foi liberta, foi livre. Então Davi, em todo lugar que ele andava, ele era conhecido. Mas Nabal, ele não estava nem aí. Nabal só pensava nele, só pensava na sua vida. Como diz a Bíblia, tolo. Quando ele ouve falar de Davi, ele fala assim: quem que é esse Davi? Filho de Jessé? Deve ser um servo fujão. Meus irmãos, isso era uma afronta na época, você considerar um cara como Davi um servo fujão. Todo mundo sabia que Davi já tinha um reinado sobre as suas costas que havia de vir. Todo mundo respeitava Davi por aquilo que ele fazia, pelas lutas que ele venceu. Associar o nome de Davi a um escravo fujão foi uma tolice muito grande de Nabal. E ainda por cima, nessa linhagem que eu disse de descendência de Calebe, ele deveria pelo menos ter lembrado de algo que ele foi ensinado. Os seus pais devem ter lhe ensinado. O texto que Jesus cita no Novo Testamento já estava escrito no Velho Testamento. Que texto? Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dê-lhe de beber. Ou seja, Davi não era inimigo. E mesmo que fosse, ele deveria dar. Mas meu irmão, quando o cara está cego, quando o cara é tolo, ele só toma decisões de idiota, de tolice. E foi o que ele fez. Ele falou: eu pegar minha comida, dar para eles, mas nunca, não sei nem quem é esse cara. Faltou sabedoria para Nabal. O que Nabal faltava, a mulher dele tinha de sobra. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, o livro de Provérbios capítulo 11, versículo 2, a parte B desse versículo diz o seguinte: a sabedoria está com os humildes. Aqueles que são humildes, que buscam a Deus, que respeitam os outros, Deus capacita com sabedoria. Provérbios 18:1 diz que quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O que Nabal estava vivendo. Ele se isolou lá na sua casa, ele vivia dando as suas festas, e ele não estava nem aí para os outros. Para ele, estava nem aí. E o interessante é que se a gente sugar desse texto, a sabedoria de Abigail, por exemplo, uma mulher de um cara rico, o cara era rico,
O cara, apesar de ser mau, era rico. Aí a mulher de um cara rico, como muitas hoje por aí são, se um criado, se um servo for falar com ela, jamais ela vai atender. Só uma pessoa humilde e de sabedoria para ouvir o que um servo tem a dizer. E foi o que ela fez. O criado foi lá e falou: olha, aconteceu isso. E o chefe lá, o patrão, é difícil, o senhor sabe que é difícil falar com ele, o bicho é ignorante. Então eu estou falando para a senhora, porque se a gente não tomar uma decisão, se a senhora não tomar uma decisão, nós vamos todo mundo morrer. O simples fato dela também não tapar o sol com a peneira foi muito importante, porque ela tinha consciência de que seu marido, ele era tolo e era mau. Então ela tomou uma decisão. A simples decisão, o fato dela tomar essa decisão, corrigiu uma história da vida daquelas pessoas. Se Abigail não tivesse tomado essa decisão sábia, provavelmente ela também estaria morta no outro dia. Mas ela parou, pensou, refletiu. 1 Samuel 25:18, imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheio de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas, 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Ela pegou e foi se encontrar, como a gente viu a história, e uma atitude de pessoa sábia foi o que essa mulher tomou. 1 Samuel 25:24, ela caiu aos pés de Davi e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. E Davi parou e ouviu. Por quê? Porque ela tomou uma atitude humilde, mesmo ela não tendo feito aquilo, ou falado aquilo que foi falado. Ela disse: não, a culpa foi minha, eu fui negligente, eu deveria ter visto o teu servo, eu não vi, desculpa, mas está aqui, eu trouxe para vocês. Não dá bola para o meu marido, porque meu marido é um cara muito ignorante, é um cara mau, não dá bola para ele. Eu trouxe aqui, sabe por que ela levou? Porque ela sabia também a fama de Davi. No texto aqui ela diz assim: eu sei que o Senhor está contigo, eu sei que as guerras que o Senhor enfrenta, Deus te dá a vitória, eu sei que tem um reinado sobre a tua vida, eu sei que os teus inimigos perecerão contra você, porque você vai em nome do Senhor, Deus é contigo, Deus te guarda, Deus te fortalece. Eu sei disso. Pessoa sábia. É o que já foi falado, é a mesma coisa se você falar mal de um pastor, de você falar mal de um ungido do Senhor. Davi mesmo sabia disso. Pessoa sábia, ele não fala bobagem, ele não fica fofocando, ele não fica falando mal dos outros. Pessoa sábia, ele cala-se. Se ele ouvir alguma coisa, a expressão que sai da boca dele é essa: escuta, vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa, em vez de ficar levando o assunto para frente. Aquela mulher tomou uma atitude, uma decisão de gente que tem inteligência, tanto que o texto diz que ela era inteligente e bonita. Aí, estudando sobre este assunto, meus irmãos, eu mesmo me perguntei: como é que eu vou chegar a esse nível de sabedoria na minha vida? Eu tenho pedido a Deus nesses últimos anos sabedoria para tomar decisões, sabedoria para administrar toda essa organização que a gente tem, sabedoria para aconselhar, sabedoria para pregar a palavra, sabedoria inclusive para o meu dia a dia, para eu tomar decisões. Eu olho para a vida dessa mulher, ela tomou uma decisão sábia. E eu falei aqui de manhã, já falei outras vezes, a decisão mais sábia que eu e você já tomamos foi um dia levantar as mãos para Jesus e nos render a Ele. Foi a decisão mais sábia que nós já tomamos. E você que está aqui, ou que está assistindo, ouvindo, se você não recebeu Jesus como Salvador, receba. É a decisão mais sábia e mais importante da tua vida. Só que a sabedoria, meus irmãos, ela vem de Deus. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Tiago, capítulo 3, acompanha aqui no telão, versículo 13. Tiago escreveu: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Versículo 14, Tiago escreveu: contudo, se vocês abrigam no coração
inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Não seja como Nabal, que era um ignorante, que era egoísta, e ainda por cima deixava isso bem claro. Versículo 15, esse tipo de sabedoria, a Bíblia mesmo escreve assim, não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Versículo 16, Tiago diz, porque onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. 17, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É esse tipo de sabedoria que vem de Deus e muda a história da nossa vida. O problema é a gente pedir sabedoria. O problema é a gente buscar sabedoria. Porque capítulo 1 de Tiago, ele diz o seguinte: peça a Deus sabedoria e Ele dá a todos que o pedem. O problema é que as pessoas às vezes não querem sabedoria. As pessoas querem dinheiro, querem riqueza. As pessoas querem fama. As pessoas querem bens. Elas não querem sabedoria. E olha que a sabedoria vai te trazer riqueza, vai te trazer bens, vai te ajudar na tua vida, vai te ajudar no teu trabalho, vai ajudar nos relacionamentos. A sabedoria que vem de Deus, Deus quer capacitar o seu povo para que seja um povo sábio, inclusive nas suas atitudes. Essa sabedoria que vem do alto é que nós precisamos aprender a pedir. Mas o povo de hoje que vai na igreja não pede sabedoria, ao contrário, é a última coisa que se pede. Antigamente a gente ia para a igreja e a gente pedia assim: Senhor, enche-me com teu Espírito. Espírito Santo, derrama uma unção poderosa na minha vida. Hoje a pessoa vai para a igreja e fica: Senhor, enche-me de bens, eu preciso de dinheiro para pagar as contas, porque eu fui burro e comprei o que não devia, na época que não podia. Deus tem misericórdia. É difícil você lidar com as pessoas crentes de hoje, porque os crentes de hoje, a maioria deles não tem sabedoria, tem até inteligência, mas não tem sabedoria. Inteligência para trabalhar, para produzir, só que na hora de administrar o que ele ganha, ele não tem inteligência. Inteligência para manter relacionamentos, inteligência para se relacionar com as pessoas, inteligência para trabalhar, inteligência para fazer as coisas. A maioria das pessoas tem, mas sabedoria para gerir tudo isso, nós estamos precisando de gente sábia nos nossos dias. Eu estou falando de gente dentro da igreja, tá, irmãos? Porque tem muita gente dentro da igreja que precisa de sabedoria. É por isso que tem muita gente sofrendo, é por isso que tem muita gente que não tem entendimento da palavra e vive sofrendo por aí, vive doente, vive uma vida longe de Deus, porque não tem sabedoria. Sabedoria nos leva para perto de Deus. E eu vou te mostrar também isso na Bíblia daqui a pouco. Interessante que, vasculhando também a Bíblia, eu já citei no passado esse texto aqui. O Salmo 73 é um dos salmos de um dos filhos de Asaf. E um dos filhos de Asaf, ele escreveu algo interessante, mas era um cara sábio. Apesar dele escrever o que ele escreveu, que é o que eu já fiz no passado, eu sou réu, confesso, o que ele escreveu aqui, eu já fiz no passado, eu já falei isso no passado. Mas quando eu falei isso, eu pedi misericórdia a Deus, pedi perdão a Deus, para que eu não pudesse ter olhos e boca para falar e ver o que eu olhava e falava de antigamente. O que ele disse? Vamos acompanhar aqui no telão, Salmo 73, 1, ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Versículo 2, ele diz: quanto a mim, por pouco não escorreguei. Por quê? 3, porque eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não são atingidos por doenças, eles não são atingidos por doenças mantendo o coração puro ou puro coração. Versículo 4, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. 5, eles estão livres dos fardos de todos, como Nabal, não estava nem aí. 6, como os outros homens, por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. 7, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. 8, eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão.
13, um dos filhos aqui de Asaf, ele disse: certamente foi-me inútil manter o coração puro e lavar as mãos na inocência. 14, ele diz: por causa de manter um coração puro e lavar as mãos na inocência, o dia inteiro eu sou afligido, e todas as manhãs eu sou castigado. Versículo 16, ele escreveu: quando eu tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. 17, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. 21, quando meu coração estava amargurado, e no íntimo eu senti inveja. 22, ele diz: eu agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo, Deus, era de um animal irracional. 23, contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Eu proclamarei todos os teus feitos. 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre, aleluia. 27, ele disse: os que te abandonam sem dúvida perecerão, tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. O que Asaf fez? Os filhos de Asaf fizeram, os filhos de Corá, desculpe, um dos coraitas. O que ele fez? O que ele fez? Ele olhou para o mundo e falou assim: aquele cara ali, ele não vai para a igreja, ele não ora, ele não ajuda os outros, ele só come, bebe, dorme, curte, ele não fica doente, parece que ele não tem problema. Eu estou aqui diante de Deus, entenda essa expressão, pagando o preço, orando, buscando a sua face, sendo fiel a Ele, fugindo do pecado, deixando as coisas de lado, seguindo ao Senhor, e a coisa está difícil para mim. Foi o que ele disse aqui, foi o que eu já fiz no passado. Quando você começa a olhar para as pessoas lá de fora, você fala assim: pô, por que aquele cara tem um carro bom e eu não tenho? Por que aquele cara mora em tal lugar e eu não moro? Por que aquele cara tem muito dinheiro e eu não tenho? Por que aquele cara lá é assim e eu não sou? A gente começa a fazer comparação, é inegável. Ou como diz num filme, é inevitável. É inevitável você fazer comparações. Foi o que ele fez. Só que quando ele entrou na presença de Deus, Deus abriu a mente dele, e a sabedoria voltou e falou assim: só que tem um detalhe. Quem tem Deus tem tudo. Quem faz do Senhor o seu refúgio, Ele guarda, Ele abençoa, Ele capacita, Ele muda a história da vida. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para Nabal, eu vejo um cara assim, lá, curtindo a vida. A Bíblia aqui não mostra por que ele teve aquele problema, aquele tipo um infarto. Mas eu fico imaginando às vezes, que sabe que de vez em quando eu viajo, né? Imagina aquele cara gordo, nem um porco, comendo o dia inteiro, uma festa, enchendo a cara, arrotando. Sabe que gordo é assim, não tem nada contra gordo, tá? Mas tem gordo que come muito, né? Aqueles caras que não tem limite. Nabal era assim. A mulher dele chega, vê ele naquela situação, espera o outro dia. No outro dia ele está sóbrio e ela fala para ele: olha, era para a gente estar morto aqui, mas eu peguei isso, fui lá falar com Davi, e ele teve misericórdia e não matou dele. Eu não sei se ele morreu de tanta alegria, ou se ele teve um infarto assim: o quê? Você pegou meus bens? Deve ter tido um infarto por causa disso, porque ele era muito avarento. A Bíblia não fala, mas ele teve um infarto. E ele ficou 10 dias, depois de 10 dias Deus pôs a mão, segundo o texto, e ele veio a falecer. Ou seja, o cara que era rico, que tinha tudo, que poderia mudar a história da vida dele com uma decisão sábia. Davi,
o filho de Jessé, aquele que tem um reinado sobre as suas costas, aquele cara que venceu Golias, aquele cara que ajudou a cidade de Keila, aquele cara que venceu ou matou 200 filisteus. Poxa, aquele cara, vamos, ele inclusive cuidou de vocês, cuidou das minhas ovelhas. Pô, vamos mandar. O que custa mandar um pouquinho de comida para o cara e para os seus homens? Não custa nada. Mas quando o cara está lá fora, quando o cara não tem Deus, tanto lá fora como dentro da igreja, porque tem gente que está dentro da igreja e não tem Deus, não tem sabedoria. Basta ele ganhar um pouco de dinheiro, basta a vida dele melhorar, ele começa a se afastar de Deus, ele começa a ir buscar em outros lugares as coisas que ele nunca teve, e viveu o que ele nunca viveu. Mas esse homem aqui do Salmo 73, ele olhou para Deus e falou assim: Senhor, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Abigail, ela lembrou do quem Davi era e do Deus que Davi servia. Ela se relacionou com Davi de joelhos, rosto ao chão, dizendo o seguinte: o teu Deus é um Deus poderoso, que te deu vitória, que cuida da tua vida, que afasta de você os teus inimigos. O teu Deus te dará vitória. Então, não era possível você ter as mãos sujas de sangue, matando toda a gente da minha família, os servos. Deus te livrou disso, Davi. A mulher era tão inteligente que o marido morreu. Davi falou: opa, além de inteligente, ela é bonita, manda ela vir ser minha esposa. Ela foi uma das esposas que ele teve. E na hora, ela sem pestanejar falou: opa, Davi, vamos embora. Pessoa inteligente, pessoa sábia. Meus irmãos, nós precisamos de gente sábia nos dias de hoje. Está faltando gente sábia dentro da igreja, para tomar decisões, para dar conselhos. Porque para fofocar, para falar mal, dentro da igreja tem um monte. Agora, gente sábia dentro da igreja, para dar um bom conselho, para ajudar o outro, saber o seguinte: tudo que eu estou fazendo para o outro, eu estou fazendo para Deus, e é Deus que vai me recompensar. A gente precisa ter sabedoria. E o meu desejo com essa palavra hoje é que você saia daqui hoje cheio da sabedoria de Deus dentro do teu coração, para você tomar cuidado com as tuas decisões, para você pensar naquilo que você fala antes de falar, porque nós estamos precisando de gente de sábia até para saber o que falar. A Bíblia diz e compara quem fala muito como tolo. Provérbios também diz que aquele que não fala nada, mesmo não sendo sábio, ele se passa por sábio. Ou seja, pessoas, os cristãos de hoje, precisam ter sabedoria, porque na onde nós estamos, nós somos. As pessoas leem a gente, elas não leem Bíblia. A Bíblia que eles leem lá fora é a nossa vida. Então, se a nossa vida não for uma vida de pessoas sábias, que tomam cuidado no que falam, tomam cuidado no que fazem, tomam cuidado aonde andam, tomam cuidado como se porta nos lugares, se as pessoas não verem isso em nós, elas nunca vão encontrar Jesus. E é para encontrar Jesus, elas olham para nós. Por isso que tem muita gente que não quer ir para a igreja, porque ele olha na televisão e fala: eu ir para uma igreja daquele jeito, eu viver aquilo, jamais. Elas olham para as pessoas e classificam as pessoas como se fossem Deus, e Deus não é assim. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só que está faltando hoje líderes, pessoas, cristãos, cristãs, homens e mulheres de Deus que possam ter sabedoria e viver uma vida sábia, de decisões sábias, de palavras sábias, de atitudes sábias. E o meu desejo é que Deus te capacite com essa sabedoria hoje em nome de Jesus, principalmente vocês que são mais jovens, que vocês são o futuro da igreja, o futuro dessa nação. Amém, irmãos? Gostaria de encerrar lendo um texto com você. Você pode, abre a Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 3, achando, fique em pé, nós vamos ler e vamos orar. Glória a Deus. Deus continua aqui, tá? Provérbios, capítulo 3. Aleluia. A própria sabedoria, que segundo Salomão,
Ele fez uma comparação aqui, uma analogia da sabedoria com Deus. Deus é a sabedoria, Ele é a sabedoria. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Ele escreveu o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Confie no Senhor de todo o seu coração. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ser sábio? Confie no Senhor de todo o seu coração. Didaticamente, olha para a pessoa que está do teu lado, lendo a Bíblia com você, e fala assim: meu irmão, minha irmã, confia no Senhor de todo o teu coração. Aleluia. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Isso é muito difícil para muito crente hoje em dia. Porque aonde eu estou reconhecendo o seguinte: Deus está comigo aqui. Eu estou dentro do metrô, Deus está comigo aqui. Eu estou em casa, Deus está comigo aqui. Eu estou fazendo um negócio, se esse negócio for um negócio bom, Deus está comigo. Se não for, Deus continua comigo, então eu não vou fazer. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. E se você fizer isso, Ele vai endireitar as suas veredas, Ele vai levar você para caminhos retos. Versículo 7, não seja sábio aos seus próprios olhos, não seja sabichão, não seja aquele cara que acha que sabe de tudo. Tema o Senhor e evite o mal. Versículo 8, se você fizer isso, se você não for sábio aos seus próprios olhos, se você temer o Senhor e evitar o mal, isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Versículo 9, ele diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. 10, se você fizer isso, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Versículo 11, Salomão escreveu: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Por quê? 12, porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Versículo 13, como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. 14, por quê? É feliz o homem que acha sabedoria e obtém entendimento. Porque a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Aí você fala assim, pausa, pastor, mas 1 quilo de ouro vale muito. E realmente vale muito. 10 quilos de ouro vale muito. Mas tem gente que tem 10 quilos de ouro, tem gente que tem bilhões e vive sofrendo, vive triste, tirou a própria vida e está longe de Deus. A sabedoria vale mais do que isso, porque quanto mais sábio você for, mais Deus vai te capacitar a ter e administrar o que você tem. Vamos lá. 16. Na mão direita, a sabedoria te garante vida longa. Na mão esquerda, a sabedoria te garante riquezas e honra. 17, os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. 18, a sabedoria é a árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. 19, por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho. 21, conselho de Salomão: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. 22, se você guardar a sensatez e o equilíbrio, eles trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então, você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. 24, quando se deitar não terá medo e o seu sono será tranquilo.
25, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Por quê? 26, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. 27, quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. 28, não diga ao seu próximo, volte amanhã e eu lhe darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Lembra-se de Nabal? 29, não planeje o mal contra o seu próximo, que confiantemente mora perto de você. 30, não acuse alguém sem motivo, se ele não lhe fez mal nenhum. 31, não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos. 32, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas Ele abençoa o lar dos justos. Tem alguém justificado aqui pelo sangue de Jesus? Pois essa palavra é para mim e para você. Ele abençoa o teu lar. 34, Ele zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. 35 e último dos que quero ler, a honra é herança dos sábios, mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Ou seja, irmão, nessa noite o meu desejo é que Deus te capacite com sabedoria, que você tenha sabedoria para pensar o seguinte: Deus, eu já tomei tanta decisão errada na minha vida lá atrás, que eu peço que o Senhor me dê sabedoria hoje para eu tomar decisões sábias daqui para frente. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Não, velho é o diabo que está lá fora rodando 5.000 anos pela terra e tentando levar as pessoas para longe de Deus. Para mim e para você, enquanto eu estiver vivo, vida, ainda tem esperança, ainda tem um propósito de Deus a se cumprir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu convido você a fechar os teus olhos, até para não se dispersar. Eu convido você a abrir teu coração. Convido você a falar com Deus agora e dizer a Ele: Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria para me relacionar. Homem, mulher, marido, mulher, mulher, marido, pais, filhos, filhos, pais, amigos, irmãos em Cristo. Me relacionar bem no trabalho. Eu quero, ó Deus, ter sabedoria para falar aquilo que eu devo falar, na hora que devo falar. Me dá sabedoria, ó Deus, para que eu possa tomar decisões sábias, decisões que envolvem meu futuro, que envolvem minha vida, decisões, ó Deus, que podem mudar o curso da minha vida. Oh Deus, quantas decisões erradas lá atrás nós já tomamos. Fale com Deus, aproveite, Ele está aqui. Deixa o passado para trás, viva o presente, viva o futuro. O melhor de Deus nós cantamos, ainda está por vir. Fale com Deus, aproveite, este é o momento, em nome de Jesus.